Olá, pessoal, aqui é a professora Raquel Castiglione. Nós vamos falar agora sobre hemodinâmica e filtração glomerular. E hemodinâmica é exatamente o estudo da dinâmica do sangue, né? Como que ocorre esse movimento do sangue, movimento dos vasos, reação, contração, dilatação dos vasos. E quando a gente pensa no sistema renal, a gente tem que ter em mente que o rim é um dos órgãos melhores perfundidos do nosso corpo. Então, ele é um órgão pequeno que recebe cerca de 20% do débito cardíaco. 90% desse débito cardíaco é direcionado para o córtex e 10% para a medula. Os valores normais de fluxo sanguíneo renal são cerca de 1.200 ml por minuto, que dá 1,2 litros de sangue a cada minuto entrando nos rins. E para medir o fluxo sanguíneo renal, a gente tem que utilizar uma substância que não pode ser metabolizada e nem sintetizada pelo rim. E essa substância, ela tem que ser secretada para aparecer uma diferença significativa entre a sua concentração na artéria e na veia renal. A substância normalmente escolhida é o paraminopurato de sódio. Ele é uma substância exógena que tem uma secreção tubular de cerca de 90%. E apenas o sangue que circula pela zona medular do rim, cápsula renal e estruturas que não são o parênquima renal, não é depurado de paraminopurato de sódio. Então, o que acontece com o paraminopurato de sódio? Uma parte dele é filtrada, a parte que não é filtrada cai na circulação, vai para os vasos retos e, na realidade, o paraminopurato de sódio ele é secretado nos túbulos proximais, então são os capilares peritubulares que participam dessa secreção. E o paraminopurato vai sair do capilar peritubular em direção à estrutura da luz tubular do túbulo proximal. Desses 1.200 ml de sangue que chega no rim por minuto, cerca de 600 ml é constituído de plasma. E 20% do plasma é filtrado no glomérulo, que dá aproximadamente de 90 a 120 ml por minuto. E o restante do plasma que não está sendo filtrado, ele vai em direção à arteríola eferente, percorrendo os capilares peritubulares, vasos retos e voltando para a circulação sanguínea. A filtração glomerular é a primeira etapa da formação da urina e acontece no glomérulo, e é um processo eminentemente circulatório. A taxa de filtração glomerular também pode ser medida e a substância utilizada para fazer essa medida deve ter as seguintes características: ser fisiologicamente inerte e não tóxica, não se ligar a proteínas plasmáticas, ou seja, ela tem que ser completamente ultrafiltrada. Então, a sua concentração no plasma tem que ser igual à concentração que está na cápsula de Bowman, né, no espaço urinário. Tem que mostrar clearance constante, ser fácil e precisamente determinável no plasma e na urina, e não ser secretada, reabsorvida e nem metabolizada pelos túbulos renais. Então, para determinar a taxa de filtração glomerular, a gente tem que conhecer a quantidade de uma substância filtrada no glomérulo em determinada unidade de tempo e a sua concentração no filtrado glomerular. Se após ser filtrada a substância que foi escolhida para ser utilizada não for reabsorvida e nem secretada ao longo do epitélio, a quantidade filtrada dessa substância vai ser igual à quantidade excretada na urina. Ou seja, a carga filtrada é igual à carga excretada. Então, a gente tem que a taxa de filtração glomerular, que é o fluxo, né, de plasma que está passando pela barreira de filtração glomerular, vezes a concentração dessa substância no plasma, tem que ser igual à concentração dessa substância na urina, vezes o fluxo urinário. Então, a taxa de filtração glomerular é igual à concentração urinária dessa substância, vezes o fluxo urinário, dividido pela concentração plasmática dessa substância. Então, na clínica, a gente utiliza a creatinina, que é uma substância endógena e não precisa ser infundida no paciente. Ela é secretada pelos túbulos renais de algumas espécies, como o homem. Essa é a desvantagem do uso da creatinina. Então, a gente esperaria, pela secreção, ter um aumento da concentração urinária da creatinina.
Só que existem no plasma e na urina, mais precisamente no plasma, alguns cromógenos, que são substâncias que se confundem colorimetricamente com a creatinina e que, com isso, aumentariam a dosagem da creatinina plasmática, né? Superestimaria a dosagem da creatinina plasmática. E esse erro, né, essa existência dos cromógenos, essa superestimação da concentração plasmática de creatinina, compensa esse aumento da concentração urinária de creatinina devido à secreção tubular. Então, por isso, a creatinina ela pode ser usada na prática clínica para obter uma medida aproximada da taxa de filtração glomerular. A substância mais adequada para ser utilizada é a inulina, que ela tem todas as características que eu mencionei anteriormente, mas a grande desvantagem dela é que ela precisa ser infundida no indivíduo. Então, isso traz uma grande desvantagem na prática clínica. Então, essa tabela mostra os valores da taxa de filtração glomerular ao longo dos nossos anos de vida. Então, a gente pode ver que, conforme a gente envelhece, a nossa taxa de filtração glomerular ela vai diminuindo, isso é natural. E quando a gente associa esses valores de taxa de filtração glomerular com a quantidade de albumina que está sendo eliminada na urina, ou seja, a albuminúria, a gente consegue montar um quadrinho de estágios de declínio da taxa de filtração glomerular. Estágios de declínio da nossa função renal. Então, se a gente pegar, por exemplo, um indivíduo que tem uma taxa de filtração glomerular acima de 90 ml por minuto e tem menos de 30 miligramas por grama de albumina presente na urina, a gente vai ter um indivíduo saudável. Um indivíduo com a mesma taxa de filtração glomerular, porém com mais de 300 miligramas por grama de proteína total de albumina, a gente já tem um indivíduo que tem algum grau de lesão na estrutura renal, né? Então, tem um comprometimento da função renal. Se a gente pegar um indivíduo com menos de 15 ml por minuto de taxa de filtração glomerular, independente da quantidade de albumina que ele excreta na urina, a gente já tem um indivíduo num quadro de falência renal, evoluindo para hemodiálise ou para transplante renal. A albuminúria ela é dividida em 3 categorias. A normal, que é abaixo de 30 miligramas por grama de proteína total, ou abaixo de 30 miligramas por dia, que a gente usa, né, para facilitar nossos cálculos. A microalbuminúria, que é uma albuminúria moderada, que é de 30 a 299 miligramas por dia de albumina, e a macroalbuminúria, que é acima de 300 miligramas por dia de albumina na urina. A fração de filtração nada mais é do que a relação entre a taxa de filtração glomerular e o fluxo plasmático renal. Então, ela normalmente corresponde a 20%. Então, 20% do plasma que chega aos rins é que são filtrados de fato nos glomérulos. A filtração glomerular ela tem alguns fatores limitantes. E a gente vai falar de 4 fatores que são limitantes. O primeiro é a barreira de filtração glomerular, que a gente já falou sobre ela. O segundo é a pressão de ultrafiltração. O terceiro é o coeficiente de ultrafiltração. E o quarto é o gradiente de pressão nos vasos renais. Então, a barreira de filtração glomerular, só para relembrar, ela é composta por 3 camadas, né? Uma são as células endoteliais. A segunda é a membrana basal, que possui 2 lâminas raras e uma lâmina densa no centro, e a terceira são os podócitos, que são as células da parede interna da cápsula de Bowman. O outro fator limitante da filtração glomerular é a pressão de ultrafiltração. Como eu falei para vocês, a filtração ela é um processo hemodinâmico, basicamente hemodinâmico. Então, depende exatamente de um gradiente de pressão. Quais são as pressões envolvidas nesse movimento de fluido para ocorrer ou não a filtração glomerular? A pressão hidrostática, que é a pressão exercida pelo líquido, né? No nosso caso, o plasma ou o nosso filtrado, e a pressão oncótica, que é dada pelas proteínas. Então, dentro do capilar, a gente tem a pressão hidrostática do capilar glomerular, dada pelo plasma, e a pressão oncótica, dada pelas proteínas, principalmente a albumina,
E no espaço urinário, a gente vai ter a pressão hidrostática, que a gente chama de transmural, por isso esse Tzinho. A pressão hidrostática no espaço urinário, que é dada pelo filtrado, e a pressão oncótica no espaço urinário, que é dada pelas proteínas, principalmente as proteínas de baixo peso molecular, que são facilmente filtradas. A pressão hidrostática dentro do capilar glomerular, ela favorece a saída, né, o aumento dessa pressão favorece a saída de plasma do interior do capilar para o espaço urinário. Então, normalmente faço uma analogia com uma mangueira cheia de furinhos. Se você aumenta a pressão da água que você está colocando nessa mangueira, você vai ver mais água saindo pelos furinhos, porque a pressão hidrostática dentro da mangueira vai aumentar e você vai favorecer a saída dessa água. Por outro lado, a pressão oncótica no capilar glomerular, ela desfavorece a filtração glomerular, porque as proteínas, elas têm uma grande capacidade de atrair água. Então, se você tem uma alta quantidade de proteína no plasma, você tende a reter mais água nesse vaso. Então, ela é uma força contrária à filtração. Se a gente olhar para o espaço urinário, a gente vai ver que a gente tem a pressão hidrostática e a pressão oncótica. A pressão oncótica, ela favorece a filtração, pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente. As proteínas que estiverem presentes no espaço urinário, elas vão tender a reter a água próxima a elas. Então, é como se elas tentassem puxar a água. Então, elas vão exercer uma pressão a favor da saída de água do capilar. Já a pressão hidrostática dentro do espaço urinário, ela é desfavorável à filtração, porque você tem uma quantidade de fluido aqui dentro do espaço de Bowman, exercendo uma pressão no capilar glomerular. Então, essa pressão, ela vai desfavorecer a saída de água dos vasos. Então, é como se eu pegasse aquela minha mangueira que tem cheia de furinhos e colocasse num balde cheio de água. Aquela água que está em volta da mangueira está fazendo pressão contrária, né? Como se a água estivesse tentando entrar na mangueira, ao invés de sair. No caso dos rins, isso não acontece. A gente não tem retorno do filtrado para dentro do capilar. Mas existe uma pressão que está sendo exercida no capilar e que vai desfavorecer essa filtração. Isso por quê? Porque a filtração só vai acontecer por conta da soma das pressões que favorecem a filtração, menos a soma das pressões que desfavorecem. Então, é um balanço de pressões que vai permitir ou não que o plasma seja filtrado. Então, se a gente tem o somatório das pressões que favorecem a filtração glomerular maior do que as que desfavorecem, a gente vai ter filtração nesse capilar. Aqui é importante ressaltar que, conforme a gente vai tendo filtração, então, aqui a gente está no início do capilar glomerular, e a filtração vai ocorrendo. A gente vai tirando o plasma do capilar e adicionando no espaço urinário. Então, a gente vai reduzindo ao longo desse capilar, a gente vai reduzindo a pressão hidrostática e aumentando a pressão oncótica. Então, ao longo do capilar, a gente vai desfavorecendo a filtração. Então, na grande maioria dos capilares, no indivíduo saudável, se não em todos os capilares, o final do capilar já não filtra mais plasma, tá? Então, a filtração ocorre no início do capilar glomerular. Exatamente porque você vai começar a ter uma redução das pressões que favorecem a filtração e um aumento das que desfavorecem até elas se equilibrarem. Um outro fator limitante da filtração glomerular é o coeficiente de ultrafiltração. Ele está relacionado com a permeabilidade da parede capilar, simbolizado pelo K, e com a superfície total disponível para filtração, que é o S. Então, o coeficiente de ultrafiltração é o produto da permeabilidade do capilar com a superfície disponível para filtração. Em indivíduos saudáveis, ele praticamente não varia, o coeficiente de ultrafiltração. Então, em indivíduos saudáveis, a filtração glomerular ela é dada basicamente pela pressão de ultrafiltração, tá? Então, o coeficiente de ultrafiltração entra na nossa fórmula, mas em indivíduos saudáveis, ele é praticamente constante. E o quarto fator limitante para a filtração glomerular é o gradiente de pressão nos vasos renais. Tem um errinho de português aqui.
Então, aqui a gente tem um quadrinho mostrando que na nossa artéria renal, a pressão varia, né, entre 100 e 120, né, a pressão arterial, nossa pressão arterial, e a gente vai vendo que a pressão hidrostática vai diminuindo conforme a gente vai percorrendo os vasos renais. E na veia renal, a pressão chega até 10, 15 milímetros de mercúrio. No capilar glomerular, se a gente for reparar, a gente tem praticamente uma invariabilidade dessa pressão. Ela se mantém constante em praticamente todo o capilar glomerular. Mas a gente vê que na arteríola aferente e na arteríola eferente, a gente tem uma queda muito brusca. Aqui embaixo é a pressão oncótica. A gente vai vendo que ela vai aumentando conforme a gente entra no capilar glomerular, porque a gente vai tendo filtração, né? Então, a gente vai tirando o plasma desse capilar e concentrando as proteínas, por isso que ela aumenta aqui no capilar glomerular, tá? O que é interessante a gente reparar? A gente viu que a taxa de filtração glomerular, ela pode variar, né? Ela pode aumentar ou pode diminuir. Como que eu promovo esse aumento, essa diminuição? Normalmente é regulando exatamente as arteríolas aferente e eferente. Vejam bem, no capilar glomerular, o sangue entra com uma pressão de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio. Então, se eu faço, por exemplo, uma vasodilatação e entra mais sangue na minha arteríola aferente, a pressão hidrostática que vai entrar no capilar glomerular vai ser maior. E com isso, você vai ter uma taxa de filtração glomerular maior, porque a pressão hidrostática dentro do capilar vai estar mais alta. E se eu faço uma vasoconstrição na arteríola aferente, eu vou ter menos entrada de sangue no capilar glomerular, e aí com isso eu vou ter uma menor taxa de filtração glomerular, porque a pressão hidrostática vai ser menor. Tá? Então, a regulação da arteríola aferente e da arteríola eferente são capazes de limitar a filtração glomerular e regular a filtração glomerular. Então, a regulação do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular se dá exatamente dessa forma que eu falei para vocês, através de vasodilatação e vasoconstrição. Então, imaginem um vaso onde o fluxo vai de 1 para 2, ou uma mangueira que vai de 1 para 2, e você faz uma vasoconstrição ou dá um pisão nessa mangueira. O que vai acontecer é que a água vai continuar entrando pela mangueira, vai se acumular aqui, aumentando a pressão hidrostática, vai passar menos para o lado 2, só que no lado 2 ela continua escoando, então a pressão hidrostática aqui vai reduzir. Jogando isso para o nosso sistema renal, se a gente faz uma vasoconstrição de arteríola aferente, o que vai acontecer? Aumenta a pressão hidrostática anteriormente à nossa vasoconstrição e posteriormente a essa vasoconstrição, a gente vai ter uma redução da pressão hidrostática. Então, reduzindo a pressão hidrostática após a arteríola aferente, ou seja, no capilar glomerular, a gente tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Por ser uma vasoconstrição, lembrando que isso não acontece só em um néfron, né? Acontece em todos. Então, a gente tem uma diminuição do fluxo de sangue nos nossos glomérulos, né? Nos nossos rins, e a gente tem uma diminuição do fluxo sanguíneo renal. Se eu faço uma vasoconstrição na arteríola eferente, o que acontece? Anteriormente à vasoconstrição, aumenta a pressão hidrostática. Então, no capilar glomerular, a pressão hidrostática vai estar aumentada. Então, eu vou ter um aumento da taxa de filtração glomerular e uma diminuição do fluxo sanguíneo renal devido a essa vasoconstrição. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer uma vasodilatação ou eu vou alargar essa minha mangueira. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai ter entrada de fluido por P1, esse fluido se acumula nessa vasodilatação e depois a gente vai ter essa quantidade toda de fluido entrando em um vaso ou numa porção, né, dessa nossa mangueira que não está dilatada. Então, a gente vai ter um aumento da pressão hidrostática nesse ponto 2. E nesse ponto 1, a gente tem uma redução, porque o fluido que está entrando aqui, ele rapidamente se desloca para esse local que está dilatado. Então, a pressão hidrostática aqui diminui. Então, novamente, levando para o nosso sistema renal,
Se a gente tem uma vasodilatação da arteríola eferente, o que vai acontecer anteriormente à vasodilatação? A pressão hidrostática diminui. Então, no glomérulo, a gente vai ter uma menor pressão hidrostática e, com isso, uma menor taxa de filtração glomerular. Nesse caso, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo renal, porque a gente tem uma vasodilatação. Então, a gente está permitindo que mais sangue entre no nosso sistema. Se a vasodilatação é na arteríola aferente, a gente tem o oposto. A gente tem um aumento da pressão hidrostática dentro do capilar glomerular, que vem após essa vasodilatação, e com isso um aumento da taxa de filtração glomerular. Nesse caso, o fluxo sanguíneo renal também aumenta por conta da vasodilatação. Se a gente for reparar nesse gráfico, a gente consegue ver que no indivíduo que tem uma pressão renal, arterial, né? Uma pressão arterial entre 80 e 180 milímetros de mercúrio, a gente praticamente não tem alteração do fluxo sanguíneo renal e nem da taxa de filtração glomerular, porque a gente tem mecanismos que autorregulam tanto o fluxo quanto a taxa de filtração glomerular. Então, o primeiro mecanismo é o mecanismo miogênico, que é uma propriedade intrínseca do músculo liso arterial, onde o músculo vai se contrair ou relaxar em resposta a um aumento ou diminuição da tensão na parede vascular. Então, se a gente tem um aumento da pressão arterial renal, a gente distende a arteríola aferente, porque as arteríolas, elas têm esse revestimento de músculo liso, então elas são capazes de contrair e dilatar. Então, o aumento da pressão arterial vai fazer com que a arteríola dilate para receber esse volume de sangue. O que acontece quando o músculo liso distende? Ocorre liberação de cálcio. Então, com a liberação de cálcio, a gente vai ter contração do músculo liso vascular e uma vasoconstrição reflexa. Então, com o aumento da pressão arterial renal, a tendência seria a nossa arteríola dilatar, só que por conta da entrada de cálcio com essa dilatação, ela se contrai fazendo uma vasoconstrição. Então, ela impede que o fluxo de sangue chegue alto nos nossos capilares. Isso é extremamente importante. Lembrem que os capilares glomerulares são muito fininhos. Então, eles têm um diâmetro bem pequenininho. Então, se você tem uma entrada de sangue com uma pressão muito grande nesses capilares, a gente pode romper os capilares, tá? Então, é bastante interessante esse mecanismo de autorregulação, exatamente para você preservar a estrutura do capilar glomerular. E o segundo mecanismo de autorregulação é o balanço túbulo-glomerular. Então, se a gente tem, por exemplo, um aumento da taxa de filtração glomerular, a gente vai aumentar o fluxo de fluido, né, ao longo dos túbulos renais, aumentar o fluxo de fluido no nosso túbulo distal, né, nas células da mácula densa, que são aquelas células diferenciadas. A gente vai ter difusão de substâncias da mácula densa para a arteríola aferente, a gente vai falar isso em mais detalhes mais para frente nas aulas, e com isso a gente tem uma vasoconstrição reflexa da arteríola aferente. Então, com esse aumento na resistência da arteríola aferente, a pressão hidrostática no glomérulo vai diminuir dentro do capilar glomerular e a taxa de filtração glomerular vai diminuir. Tá? Então, esse é um outro mecanismo de autorregulação. E para finalizar essa aula, eu queria trazer para vocês um conceito, que é o conceito de clearance renal, que indica o volume virtual de plasma que fica livre de uma determinada substância em determinada unidade de tempo. O que isso significa? Significa quanto que você está conseguindo retirar daquela substância, ou melhor, o quanto de volume de sangue, né, de plasma, que está ficando livre de determinada substância, quanto você está tirando aquela substância do seu organismo. Então, a gente tem 4 processos, né, no nosso sistema renal, filtração, que é o primeiro, reabsorção, que é o segundo, né, que é a volta do soluto de dentro da luz tubular para o nosso sistema circulatório, a secreção, que é o movimento contrário, e o quarto, que é a excreção.
Então, para medir o clearance renal, para medir essa depuração, a gente tem que a nossa massa no plasma tem que ser igual à massa na urina, de uma determinada substância. Então, a massa no plasma tem que ser igual à massa na urina. Massa é igual a concentração vezes o volume. E volume dividido pelo tempo é igual a fluxo. Então, a gente tem que essa concentração de entrada, né, da substância vezes o fluxo é igual a concentração de saída da substância do sistema renal vezes o fluxo. Ou seja, a concentração no plasma vezes o clearance, que é esse fluxo, né, de fluido que a gente está medindo, é igual a concentração na urina vezes o fluxo urinário. Então, o clearance vai ser igual à concentração da substância da urina vezes o fluxo urinário, dividido pela concentração dessa substância no plasma. E se a gente for reparar, essa fórmula é exatamente igual à da taxa de filtração glomerular. Então, a gente diz que quando a gente mede o clearance de inulina ou o clearance de creatinina, a gente está medindo a taxa de filtração glomerular. Por que quando eu meço, por exemplo, o clearance de sódio, isso não reflete a taxa de filtração glomerular? Porque o sódio é uma molécula que é reabsorvida pelos túbulos proximais, pela alça de Henle, pelo túbulo distal. Então, existe um manejo de sódio, assim como de outros solutos, e por isso eles não são usados para medir a taxa de filtração glomerular. Porque a substância para medir a taxa de filtração glomerular tem que ter aquelas propriedades que eu falei para vocês, tá? Então, a taxa de filtração glomerular, ela é medida através do clearance da creatinina ou do clearance da inulina. Na próxima aula, eu falo um pouco de transporte tubular para vocês e mostro como que a gente faz essa medida de clearance fracional, ou seja, como que eu sei quanto que o organismo está depurando de uma determinada molécula em função da minha taxa de filtração glomerular. Então, de hemodinâmica renal e filtração glomerular, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje.